Vamos então todos nos aquietando, nos harmonizando. Vamos nos desligar de tudo que nos aconteceu durante o dia. Vamos entrar em contato com a nossa respiração, conscientes de que nós estamos submersos em um mar de energia. Vamos respirar essa energia, o fluido cósmico universal, carregado de boas vibrações. Vamos absorver esses fluidos de paz, de harmonia, de amor, de equilíbrio, assim harmonizando todo o nosso ser. E vamos prestar um pouco de atenção para o nosso corpo, levando o pensamento até os pés, levando um pensamento de gratidão aos nossos pés. Vamos relaxá-los, relaxando os tornozelos, as panturrilhas, joelhos, coxas. Deixem suas pernas bem relaxadas, para que a energia possa fluir livremente pelas suas pernas. Vão relaxando toda a região do quadril, permitindo que o organismo se refaça, se equilibre e volte ao seu funcionamento normal. Relaxem o tórax, vão soltando a musculatura do peito, das costas. Relaxem os ombros, soltem. Larguem qualquer tensão que possam estar carregando nos seus ombros. Relaxem. Relaxem os braços, antebraços, mãos. Soltando toda a musculatura, relaxando agora o pescoço, a musculatura ao longo do pescoço. Relaxem o couro cabeludo, a musculatura em torno das orelhas. Soltem a mandíbula, os lábios, relaxando toda a musculatura da face. Relaxando os olhos, as pálpebras, sobrancelhas e testa. Rosto calmo, tranquilo. Percebam-se. E o nosso pensamento de gratidão a esse nosso instrumento de manifestação do nosso espírito. Vamos agradecer a toda a equipe espiritual que está junto de nós neste momento, o nosso mentor particular, Itaporã, nosso dirigente espiritual, os mentores especializados em meditação, que vêm especialmente para nos ajudar, e toda a equipe espiritual que nos dá sustentação. Principalmente, vamos agradecer a Jesus, o nosso Divino Mestre, pedindo a Ele que esteja junto de nós, abençoando os nossos esforços, envolvendo a Yara, para que ela seja sensível às nossas necessidades e assim possa nos trazer todo esse seu conhecimento maravilhoso. E assim, profundamente agradecidos, vamos pedir licença para dar início à aula de hoje.
E boa noite a todos. Ou boa noite, Yara. Boa noite. Boa noite, pessoal. Quer falar alguma coisa antes, Sheila? Posso começar? Pode começar. Então, tá bom. Então, eu voltei. Como aquele livro do Chico, né? Voltei, voltei. É, a, a Sheila veio conversar comigo depois daquela nossa aula, porque realmente eu deixei de fora alguns tópicos, alguns aspectos, porque eu achei que, como é online, a concentração não é a mesma da aula presencial, eu não quis cansar vocês, e a Sheila disse: não, acho que é importante e tal. Então, nós combinamos uma segunda aula, que para mim não é problema nenhum, e eu acho que fica até mais palatável também para vocês. O tema vai ser o mesmo, né? Meditação e mudanças de padrões cerebrais. Então, antes de eu começar, como nós já tivemos um encontro anterior, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta ou alguma colocação para fazer antes de eu começar, se alguém conseguiu colocar em prática a bondade amorosa, só para a gente começar de um campo comum. Eu sei que não é. Oi, fala, Cecília. Boa noite. Boa noite. Então, na primeira aula, você falou que a compaixão mexe com circuitos cerebrais de amor, afiliação e felicidade, né? E que é Uhum. mais agradável sentir compaixão. E que a empatia mexe com circuitos de dor e aflição. Então, eu queria saber como que a gente distingue quando a gente está na empatia ou quando a gente está na compaixão. Hum. Eu acho uma ótima pergunta e eu já vou responder, né? E a gente pode voltar durante a aula. É muito simples, é pelo sentir mesmo. Se a empatia ativa circuitos de dor e aflição, você vai perceber porque você vai ficar aflita. Aquilo doeu no outro, como dói em você. A compaixão já é um pouco menos comum a gente sentir, porque, pelo que eles falam no livro e em outros livros também que eu li, é como se a compaixão fosse ainda um desenvolvimento a partir da empatia. Então a gente tem, nós naturalmente somos empáticos, tá? Se a gente encontra uma pessoa que não é empática, pode ter certeza que teve alguma coisa na vida dela que fez ela se defender da empatia, porque isso é natural, a gente sente naturalmente. A compaixão é um desenvolvimento além da empatia. Então, eu vou dizer que talvez não seja muito comum a gente sentir compaixão, mas a distinção é essa. Você sente amor, você tá com o outro, você não virou as costas, mas não dói dentro do teu peito como quando você vê a dor do outro. Quando E vê e sente, né? A dor sente, do. é, quando fica sabendo da dor do outro, quando presencia a dor do outro. Agora, vamos distinguir isso também da aflição, porque isso é aflição empática. A aflição de angústia. Eu vejo uma pessoa que eu amo doente, então isso me dá aflição, mas é uma aflição de angústia. Estou angustiada porque não quero perder essa pessoa, eu não estou triste porque ela está doente, ou está me pesando que ela possa partir, sei lá, coisas assim, né? E como A gente tenta colocar em caixinhas, mas na verdade a nossa complexidade ela é totalmente entrelaçada, né? e é difícil transformar a aflição empática em compaixão, né? Aí talvez a o ingrediente principal para essa transmutação ou para essa evolução é o amor mesmo, é o amor. Então, a gente praticar o amor
aliás, tem até esse livro, A Cabana, né, que nem é um livro espírita, mas ele fala, se você não consegue amar de primeira, você pode ter comportamentos de amor. Então, você não ama ainda, mas você pode ter comportamentos de amor. E a nossa meditação da bondade amorosa é uma outra via para você estimular o amor inato, né, que nós temos aqui como fonte, como potência, né? O que para mim ficou claro no livro é que eles consideram o amor uma grande potência do ser humano. Eles são materialistas. O livro, que não sei se vocês lembram, né? O livro que é o do a Ciência da Meditação, eles assim, não falam de relação com o espírito, Deus, nada disso. Eles fazem uma ciência, ciência mesmo, né? Materialista. Mas eles consideram, pelo meu entendimento, pelo menos, que é como se tivesse um potencial a ser ainda descoberto no ser humano, que é pela via do amor. Porque o organismo, o ser, né, integral, que não ama, ele adoece mais, física e mentalmente. O amor, a gente ainda não descobriu o tanto de benefícios que é o estado de amor, o estado de bondade, o estado de virtudes, né? De emoções mais sublimes. Mas a gente pode voltar a isso depois. Alguém tem mais alguma outra? Obrigada, Cecília. E Obrigada. alguém tem alguma outra? Eu vou deixar você matutando um pouquinho aí, tá, Cecília? Se não resolver a dúvida, a gente fala mais no final. Então, nós vamos fazer a parte 2, então, dessa aula, só para ter um fio de meada. Eu não vou repetir tudo que foi falado, eu só vou pegar um fio de meada, tá? Então, vocês lembram que eu terminei com essa ideia, né, de que a meditação é uma maneira da gente experimentar júbilo e leveza pelo simples fato de existir. E essa é uma frase de um monge que eles citam no livro, que para ele felicidade era isso, né? Eu estou vivo, sinto que estou vivo, estou presente e eu experimento júbilo e leveza. Então eu coloco isso como uma meta na minha vida, pelo menos. E a meditação, por isso mesmo a meditação é uma prática, mas ela também é um estilo de vida, né? Também é um valor a ser conquistado. Aqui é a reportagem que nós vimos, nós não precisamos, né? Aqui é a referência, só para quem não estava na outra aula. Aqui, ó, A Ciência da Meditação, esses são os autores, esse aqui é o Daniel Goleman, esse é o Richard Davidson. E uma segunda referência, que é o livro desse monge aqui, que tem um nome impronunciável para mim, Tsongkhsen Rinpoche, e o Daniel Goleman. Aqui referências complementares, tá? Só para vocês saberem. E a gente falou da respiração. E eu não me detive muito, mas eu acho que eu mostrei para vocês a imagem do conectoma. Mostrei ou não? O conectoma, gente, a coisa mais linda. É só uma ilustração, tá? Só uma ilustração, para vocês verem a complexidade do nosso organismo, da nossa unidade organísmica, porque cada corzinha representa peraí, deixa eu só tirar essa coisa grande aqui. Cada cor representa uma conexão diferente, tá? Então, essa cor toda, que parece uma fibra ótica, foi criada por um projeto numa universidade americana e ele é um conjunto de dados, então, por esse scanner que mapeou conexões afins. Então, aqui, por exemplo,
e a direção delas. Então, as fibras são codificadas por cores e direção. Vermelho é da esquerda para a direita, o verde da frente para trás, azul de cima para baixo, e cada uma dessas, aqui é uma foto assim do tronco cerebral, que fica aqui atrás, assim, né? E cada cor que tá diferente, então é uma direção diferente e representa funções diferentes. E é um projeto colossal e tem na internet. Se vocês quiserem saber mais, é Conectoma. Vocês colocam na internet Conectoma. É super bonito. Foi só para mostrar a beleza, a complexidade que a gente ainda está longe de compreender por inteiro. A gente falou também que o cérebro aprende para o bem ou para o mal. O aprendizado é neutro, digamos assim, né? Você pode ensinar o seu cérebro em coisas boas, ou você pode viciar o seu cérebro em coisas que são nocivas e tóxicas. E uma coisa que faltou, e realmente é bem legal, é o cérebro reptiliano. Isso aqui, não sei se vocês já ouviram falar de cérebro reptiliano, que é desculpem, é o cérebro trino de MacLean. É uma ideia antiga. Hoje em dia, na neurociência, pelo que eu leio, assim, está caindo em desuso, porque eles já têm modelos mais complexos e tal. Mas para nós que somos leigos, é muito compreensível, porque esse senhor aqui, o MacLean, é, ele dividiu o cérebro em 3 áreas, tá? 3 áreas diferentes. O reptiliano, que é essa parte aqui de baixo, ó, aqui são os olhos da pessoa, tá? Aqui tá testa, olhos, nariz, tá? Então, aqui é a frente e aqui é atrás. Então, essa parte aqui de trás, tá? Que parece uma couve-flor. E isso aqui é o tronco, que a gente viu lá naquele conectoma, é mais ou menos daqui, assim, o conectoma. Esse tronco aqui com um pedacinho. Então, o reptiliano, e a gente tem, que é mais antigo, depois o sistema límbico e depois o neocórtex, que é a massa cinzenta que cobre todo o nosso cérebro, tá? E eu vou falar para vocês um pouco melhor cada uma. Ó, o reptiliano. Então, o reptiliano é a região mais primitiva do cérebro, regula reações instintivas, comportamento e pensamento instintivos para sobrevivência, tá? Então, digamos assim, essa é uma base comum de mamíferos e de outros reinos, né? Das aves, dos répteis, dos anfíbios, digamos assim, todo mundo é um pacote básico para a gente poder sobreviver. Então, no cérebro reptiliano, você vê os automatismos, né? Aquilo que, digamos assim, qual é a pensem num jacaré, pensem num crocodilo, quanta troca com o ambiente ele faz, como é que uma mãe crocodilo cuida da sua prole, as reações, né, automáticas do crocodilo às ameaças. Então, é meio assim, a gente contém isso dentro de nós, tá? E aí a gente vai para um segundo degrau de evolução, que é o sistema límbico. Conhecido como cérebro mamífero, pois todos os animais que vivem em grupo e cuidam das crias o possuem. Só começa a se desenvolver efetivamente após o nascimento. É a sede das emoções, o monitor do perigo, o juiz daquilo que é prazeroso ou assustador, o árbitro do que é ou não importante para a nossa sobrevivência. Quer dizer, lógico que o sistema límbico também ele está super focado na sobrevivência, mas aqui a gente tem uma camada do quê? Emoções. Aí a história começa a ficar mais complexa.
E muito do sofrimento humano que a gente estava falando, aliás, bem no comecinho, né, da empatia, que é fantástico. Empatia é um, eu não queria dizer ferramenta, porque eu não queria coisificar, mas ela é uma qualidade maravilhosa, porque através da empatia você consegue ter uma leitura tão apropriada do outro, né? A empatia, ela tem você consegue ter uma amplitude de leituras, né, no relacionamento com o outro, isso é fundamental. Como é que uma mãe vai amamentar, um pai, né, vão decodificar as necessidades da prole, ou de um bebê, por exemplo, que não fala, o bebê não fala. É através da empatia. A empatia tem um papel muito importante, porque o bebê humano, ele, diferente até do bebê cão, do bebê cavalo, que eles já nascem meio andandinho, o cavalo nasce andando, literalmente. Eles têm uma capacidade de ir atrás do leite, né, da teta da mãe. O bebê humano, não. Ele depende unicamente do choro e da resposta do ambiente. A resposta de alguém é o choro para socorrê-lo. Se a mãe não tem empatia, é como aquela pessoa que bota a mão no fogo e não sente nada. Veja que é uma coisa perigosa para a manutenção da nossa espécie, não ter empatia, né? Então, o bebê não sabe falar, o bebê não vem com manual. A gente precisa de um sistema empático que vai, em segundos, ler afetivamente o que está acontecendo com o bebê, né? Qual é o perigo e assim providenciarmos a resposta, né? Então, só que isso deixa as coisas bem mais complexas. Na hora que os sentimentos entram na parada, a vida fica bem mais complexa. Até mesmo em relação a alguns mamíferos, como os macacos, os chimpanzés, ou até os cachorrinhos domésticos, eles já são um pouquinho mais complexos do que um cachorro do mato, lógico, porque a proximidade com o ser humano, né, séculos e séculos de evolução, mas mesmo assim, o ser humano ainda é bem mais complexo, né, em relação aos seus afetos e sentimentos. E isso torna a vida do ser humano bem um desafio muito maior, tá? Porque daí é a entrada de dores maiores. Aliás, eu li recentemente, eu tenho um primatologista que eu comecei a ler, e primatologista é um especialista em primatas, e ele tem um livro sobre os chimpanzés, né? Então, na verdade, as semelhanças entre os chimpanzés e os seres humanos. E ele diz assim: a crueldade do homem não encontrei paralelos na natureza para a crueldade humana, mesmo entre os chimpanzés que são bastante violentos e agressivos, né? Quando a questão é território, quando é disputa de poder, né? Um chimpanzé macho adulto, na flor da idade, ele pode trucidar um ser humano rapidamente. E eles fazem isso, né? Eles se matam, né? Para conquistar o poder e tudo. Mas a crueldade humana tem um aliado, que aí eu vou complicar para vocês, que é a empatia. Porque quando eu sei o que o outro sente, eu também sei como atingi-lo mais, como fazê-lo sofrer mais. Percebem? Ficou claro ou não? Então então a gente tem no sistema límbico um degrau maior de possibilidade de prazer, obviamente, de dor, obviamente. E daí a gente tem esse chamado neocórtex, que é principalmente o lobo frontal, que é aqui, né, onde está a nossa testa, mais ou menos, e o neocórtex, que é essa camada de massa cinzenta. Então, quando você olha um cérebro de um ser humano, assim, né, e
Você vê ali que ele é todo coberto, está cheio de veias e tal, mas ele é todo coberto de um tecido cinzento que a gente chama no popular de massa cinzenta. Então, esse cérebro, o neocórtex, ele é digamos, ele é o nosso próximo upgrade, que é a racionalidade, responsável pelo que nos torna únicos na natureza. E ele nos ajuda a, por exemplo, ficarmos sentados, quietos, desenvolvimento de uma linguagem complexa, porque é óbvio que os gatos, os cães, os chimpanzés, os bonobos, os outros primatas, eles têm linguagem, mas a nossa linguagem é muito mais complexa, é muito mais abstrata, muito mais simbólica. O pensamento abstrato, lógico, matemático, complexo, simbolização complexa, tudo é um upgrade do lobo frontal, né, dessa camada que se chama neocórtex. Planejar, refletir, antever uma situação, né? Agora eles descobriram, olha só como é interessante, que também é no neocórtex a sede da empatia. Mas tudo em ciência é temporário, né? Até eles descobrirem outra coisa. Porque é no lobo frontal que estão concentrados o que eles descobriram e chamaram de neurônios espelho. Vocês já ouviram falar de neurônios espelho? Já ouviu, Sheila? Então, o neurônio espelho, digamos que é o que eles começaram a entender que é um dos grandes responsáveis pela empatia. Não vou dizer que esse mecanismo já está totalmente decifrado, mas é muito interessante porque eles descobriram, foram pesquisadores italianos que descobriram a partir de um macaco, de um chimpanzé que estava lá no laboratório, ele estava cheio de eletrodos e eles fizeram uma pausa para o lanche e eles perceberam que o chimpanzé ele começou a ter atividade nervosa. Eu não lembro se foi para um lanche, eu não lembro. Eu sei que eles fizeram uma pausa e daí eles viram que o aparelho começou a se mexer e começou a iluminar uma região que eles. Mas que coisa engraçada, o que está acontecendo aqui? E aí eles perceberam que o chimpanzé estava. Ele estava tendo. Ele estava entendendo o que estava acontecendo com eles. E aí eles repetiram transformaram num experimento e realmente descobriram que existem esses neurônios espelho. Então, o neurônio espelho, ele nos ajuda a, digamos, espelhar o outro. Então, a gente consegue ter, o que eu falei da empatia, nessa leitura rápida do outro. Eu consigo sentir em mim o que o outro tá. E por isso que se você chega num lugar sorrindo, um sorriso aberto e cheio de amor para dar, é lógico que tem outras coisas acontecendo, é a energia, é toda a linguagem, mas existe também esse papel dos neurônios espelho que as pessoas elas se sentem naturalmente sintonizadas com o teu estado de espírito, porque elas leram ali, através de neurônios espelho, como que você está sentindo, assim como quando, até mesmo vendo um filme, você não precisa estar vendo a dor de uma pessoa real, pode ser um personagem, mas os personagens retratam dores reais, né, humanas e tudo mais. Então é bem, bem legal. E aí é interessante porque a, a meditação ela ajuda a gente a desenvolver mais o neocórtex. Essa meditação da respiração, ela facilita realmente o fortalecimento dessa conexão com o neocórtex. Então você fica menos aquela pessoa das paixões, menos aquela pessoa visceral, aquela pessoa que nem raciocina para as coisas, né? E você consegue pelo menos pensar mais antes de sentir, pensar e aí agir. As psicoterapias também têm esse upgrade, né, de neocórtex.
Porque, e aliás, tudo que nos ajuda a melhorar nosso processo de pensar. E não necessariamente o racional, mas você pode pensar, olha, deixa eu pensar, deixa eu entender o que está acontecendo comigo. Sabe quando você consegue respirar antes de já ter aquela resposta emocional super ativada? Então a gente falou do sistema de recompensas do cérebro, que no sistema, que está dentro do sistema límbico, né? Então, ali, sistema límbico, emoções, sentimentos, prazer e dor, numa complexidade já maior do que a do reptiliano. Então, eu tinha falado também, né, que tudo que é prazeroso pode viciar. E eu já tinha falado também, né, desse livro que é o Nação Dopamina, que eu acho muito interessante. E aí a gente tem esse mecanismo de luta-fuga. Ele tem muito envolvimento do sistema límbico, tá? Tem muito envolvimento do sistema límbico, mas ele também aciona o reptiliano, né? Então, como eu falei na outra aula, raramente a gente vai encontrar na vida de uma cidade como São Paulo o olhar de uma onça pintada, né, como se nós fôssemos presas. Aliás, um amigo do meu marido falou que ele se sentiu muito assim, foi uma coisa muito primitiva, que ele foi ao Jardim Zoológico com a filhinha dele no colo e ele passou na frente da jaula da Pantera Negra. E a pantera começou a olhar para a filha dele, pelo menos ele achou, né, que ela olhou para a filha dele como uma presa e que ele sentiu um negócio muito ruim, muito primitivo, né? Então a gente tem essas situações assim que nos fazem regredir a uma situação muito primitiva que você precisa de uma resposta ou de lutar contra o predador ou de fugir do predador. E isso em contextos bastante civilizados, inclusive. E aí eu deixei de falar uma coisa que é muito importante, que é chamado de sequestro amidalar. Por que sequestro amidalar? Porque vocês lembram que as amígdalas cerebrais são aquelas estruturas que ficam aqui perto dos ouvidos e que estão muito envolvidas com o estresse, com o recrutamento de respostas para as ameaças? Pois bem, quando a ameaça é extrema para aquele organismo, então a amígdala ela resolve fazer um golpe de estado dentro do cérebro e ela sequestra todas as estruturas necessárias, então o cérebro cala todo o resto e a gente tem uma reação emocional súbita e intensa, porque quando a amígdala toma conta, a gente fica burro, então assim, a gente não raciocina, a gente não pensa nas consequências. Lembra que é o neocórtex que pensa nas consequências, raciocina, tem um pensamento abstrato, né, consegue ter um panorama melhor de prós e contras, não. Quando acontece o sequestro amigdalar, é uma reação intensa e súbita. Então, é aquela pessoa que, até a Sheila falou outro dia, ela não passa por aquilo, eu não me reconheci, porque ela teve praticamente assim, um surto de selvageria. Nessas horas, as pessoas ficam realmente perigosas, porque elas podem descobrir uma força muscular que ela até desconhecia. Eu lembro de uma pessoa que eu atendi na faculdade, teve um surto emocional e com certeza ela estava num sequestro amidalar. E ela era uma senhora na época, 45 anos, 43 anos, não tinha uma estatura alta, né? Robusta, mas uma mulher de baixa estatura. E ela precisou ser contida por 4 pessoas, por 4 homens, e ela chegou na sessão com o dente quebrado, porque nem esses 4 conseguiram conter direito, né? Então, quer dizer, a gente
é capaz de coisas que a gente nem conhece, porque a gente nem não chegou a um ponto de estresse que a gente precisou usar de tudo, né? Então, o sequestro amidalar, essa reação emocional súbita é intensa. Então, a amígdala cerebral, ela grita, 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 e faz tudo sair do caminho para que você possa sobreviver, porque no final das contas é que a sobrevivência está ameaçada. Ou às vezes a gente acha que está ameaçada, porque a gente não parou para pensar, né? Eu tinha falado da rede de modo padrão, e é uma coisa que sempre é bom a gente lembrar, que não existe um cérebro que fica sem fazer nada, tá? Existe uma pessoa que fica sem fazer nada, mas não existe um cérebro que fica sem fazer nada. É uma coisa muito intrigante que eles descobriram que ah, gente, olha o tamanho do cérebro perto do resto do corpo, eu acho incrível. 20% da energia do metabolismo corporal é consumida pelo cérebro. É muita coisa, não é para um órgão só? É coisa demais. Agora, eles descobriram que essa quantidade não diminui quando a pessoa está sem fazer nada. É muito interessante, porque quando uma pessoa está sem fazer nada, ela tá lá o quê? Ela tá viajando, não tá viajando na maionese, ela tá, às vezes ela até devaneia de caso pensado, ela para devanear, fica lá ouvindo música e cria histórias e tal e parará. Mas tem vezes que simplesmente ela vai embora, né? Vai embora e só percebe na hora que já foi. E então esse é um dispêndio de energia que o nosso cérebro tem, só que a gente está sem fazer nada. Então, o que se percebe é que mesmo que você esteja sem fazer nada, eu conheço muita gente que, eu preciso desligar um pouco e vai fazer nada no celular, né? Fica scrollando vídeo, né? Um vídeo, aqueles vídeos curtos que são altamente viciantes, mas a pessoa sai esgotada. Ela perde o tempo, perde a hora. Quando vai ver, ficou 2 horas lá scrollando o vídeo e ela sai esgotada, tá? Além da questão energética dela estar ali vendo pessoas e barulho lá de fora e tal, eu acredito que também deva ter esse lado da energia do metabolismo do cérebro que se desgastou, mas numa coisa vazia, né? Que não tem troca, ela gastou, mas ela não se alimentou com nada a partir desse gasto. Então, é muito interessante que eles conduziram um estudo na Universidade de Harvard, uma universidade americana muito importante. Então, eles fizeram todo um desenho de um estudo para flagrar as pessoas que ficavam à toa. Então, e eles conseguiram quantificar e concluíram que as pessoas que não fazer nada cansa. Então, que ficar sem fazer nada, ficar divagando, porque a gente tem uma questão cultural contra o trabalho que é bem complicada, né, gente? O pessoal acha assim que o bom da vida é não fazer nada. O bom da vida é não trabalhar, é não se ocupar. Claro, eu não estou dizendo que o descanso não deve acontecer, mas o descanso verdadeiro. Se você está com sono, dorme, mas você pode ter um ócio benigno, né? Vai para a natureza, assiste um bom filme, lê um bom livro, sai, conversas boas e tal. Isso descansa, né? A gente precisa de descanso também, mas o não fazer nada, esse ficar à toa. Eu estava até assistindo um filme hoje de um livro, né, de um escritor russo chamado Dostoiévski, que chama Noites Brancas. Não sei se alguém já leu. E então o personagem principal é um cara que ele se ocupa de fazer nada. Ele se ocupa de ficar à toa o dia todo, só divagando,
Então ele viveu 5 noites, é aquelas coisas de autor russo mesmo, né? Era bem dramático. Ele viveu 5 noites da vida inteira dele. Ele considera que ele viveu 5 noites que foi com uma pessoa com quem ele se envolveu e tal, que ele teve uma relação real, porque no resto do tempo ele só divagou. Então, né, jogou a vida dele fora. E então é isso. A gente vê essa contraparte no cérebro da divagação, de ficar sem fazer nada, tá? Como uma atividade que é altamente desgastante, além de ser uma coisa que empobrece, né, a experiência humana. A gente falou também de pegajosidade, né? Então, esses pensamentos, sentimentos, impulsos que têm um caráter de posse constante, que às vezes as pessoas se apegam até ao sofrimento. É muito comum. Vamos dar um exemplo. Tem um casal que vive brigando, vive brigando, vive brigando. Quando um vai embora, nossa, que falta que eu sinto das brigas, né? Ou sei lá, um casal, de novo, que uma das pessoas do casal está doente e fica um tempo, ficam anos ali, naquela doença, sofrendo, sofrendo, sofrendo. E aí essa pessoa desencarna. E a que fica, ela pode pensar, nossa, que bom, né, que agora se libertou da matéria, eu também me libertei e tal, mas acontece que muitas pessoas pensam assim, ou sentem assim, ah, eu preferia que tivesse aqui, mesmo doente. Começa a sentir falta até dos perrengues, sente falta da dor, da preocupação. Então, isso é muito humano, gente, a pegajosidade. A gente sempre quer ter posse, né? Aquele milhão, são aqueles milhares de fotos que a gente tira quando vai num lugar, porque a gente quer ter posse da experiência daquele lugar, a gente quer ter posse daquela paisagem que a gente está conhecendo e talvez a gente nunca mais retorne àquele lugar, ou mesmo um pôr do sol que é bonito. Eu não tenho nada contra a fotografia, eu fotografo, eu me incluo nisso, mas às vezes eu fico pensando o quanto a gente quer capturar o momento por causa da nossa pegajosidade. Porque a gente quer ter posse, a gente quer ter pra gente, a gente quer de alguma maneira materializar a experiência que é efêmera, né? Tudo nesse mundo é efêmero. Tudo nesse mundo tem um prazo de validade, né? E se transforma. E se transforma. Então, a vida, quando a gente está muito aderido nessa pegajosidade, a vida é mais pesada. Se eu estou falando que a meta, né, uma meta legal seria a gente ter leveza, né, a gente sentir que a gente tem alegria, tem júbilo, pelo simples fato de existir, isso é uma existência leve, significa que eu consigo lidar bem com a, a, a efemeridade da vida. Tem alguns livros espíritas que contam de personagens que, para mim, são bastante exemplares dessa atitude leve diante da efemeridade. Tem o livro do Miramês sobre Francisco de Assis, e a gente vai vendo todo o desapego dele no livro, o desapego material, o desapego afetivo, e como ele entra num estado de homeostase, de bem-estar, no desapego, né? E os livros de Emmanuel, principalmente eu estava lembrando esses dias do Renúncia. Não sei se vocês leram, mas Renúncia é um livro lindíssimo, como todos, do Emmanuel, que foi psicografado pelo Chico Xavier, e conta de uma personagem que é um espírito mais evoluído, que vem
para uma existência na Europa, lá no século XVII, se não me engano, e então ela passa um monte de coisas, e ela tem um amor, e não dá certo esse amor, mas você não vê ela se lamentando, você não vê que ela fica toda pegajosa, toda ruminativa, triste, deprimida, porque as coisas não saem como ela imaginou. Ela tem uma capacidade de desapego, mas não desapego porque ela é fria, não, desapego porque ela confia. Ela confia na vida, ela confia em Deus e ela tem essa capacidade de entrega, né? Não sei se eu estou falando muito complicado, gente. Vocês podem me sinalizar aí. Tá aí, tudo bem, Sheila? Tá bom. Mas vocês vão me pontuando, tá? Que eu me empolgo. É, então, né, a meditação é uma prática que nos ajuda, porque nos ajuda cerebralmente a melhorar a pegajosidade. Então a gente consegue ter uma experiência, né, de que sentimentos, impulsos, pensamentos são eventos mentais. Primeiro que a gente consegue sentir, vivenciar mesmo que a mente não é a gente. Isso foi uma coisa fantástica que eu ganhei com a meditação. A mente não sou eu. É lógico que não é assim 100% do tempo, tá? É um, mas aqueles momentos que eu consigo perceber que a mente não sou eu é maravilhoso. Então, e que são eventos. São eventos. Um sentimento é um evento, um pensamento é um evento, os nossos impulsos são eventos, eles são eventos insubstanciais e são passageiros. Então, apego, um tipo nocivo de fixação extrema a um padrão limitante e pegajoso. Amo você porque você me pertence. Amo você porque você me faz ver. Quantas músicas existem no mundo, na MPB, no mundo, e que você é minha, que você é meu. Só você me faz feliz. Não é? Eu não sei viver sem você, gente. É a frase mais cantada no mundo. Não é verdade, gente? Isso é apego. Isso é pegajosidade. Como assim eu não sei viver sem você? Como assim só você me faz feliz? Né? Uma vez eu escutei uma palestra de Anete Guimarães e ela disse assim, é, sobre aquelas faixas, né, de eu trago o seu amor de volta em 7 dias, aquelas coisas, né, trabalho comprovado. Então ela diz assim, bem, se fosse amor de verdade, você deixaria partir. Porque se a pessoa não quer ficar com você, se você amasse de verdade aquela pessoa, você deixaria, você não ia ficar atrapalhando o casamento dela, nem o namoro, você ia deixar no livre-arbítrio, você ia desejar o bem para ela, embora ela não quisesse ter uma vida com você. Porque o amor não é isso, o amor não é apego. O que muitas vezes a gente chama de amor na nossa sociedade está longe de ser amor. É paixão, é apego, é pegajosidade, é dependência, é necessidade, né? E eles falam assim que o desapego não é estar numa dormência indiferente, que não se importa com nada, né? Porque às vezes a gente pensa em extremos, ou é esse apego excessivo tal, ou então é uma indiferença. Não, existe um outro jeito, que está em outro paradigma, né? Que é esse amor com A maiúsculo, e um amor que não tem esse padrão nocivo e limitante de pegajosidade. E assim com todos os sentimentos. E eu gosto muito dessa frase que Mateus nos traz, que é uma frase de Jesus, né? Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Essa é a frase de um sábio, né? Que vivenciou isso. Então, o que Jesus está dizendo? Vamos viver o hoje. Fique no hoje, fique no presente, nem é no hoje, fique no agora. No agora. Não, mas e amanhã? Mas e se daqui a um mês? E se daqui a um ano?
Você não sabe. Você não sabe. Fica no agora, que já é bastante. É muito se a gente conseguir ficar no agora. E a gente não consegue. Não consegue. A gente fica sobrecarregado. E daí, puf, já vai embora, já vai embora, já vai embora, né? Mas é isso. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. E os pesquisadores descobriram que algumas pessoas têm essa habilidade de calar a amígdala, de ficar no agora, de se desapegar do eu, de se desapegar das paixões, e que essas pessoas têm mais energia, têm mais humor e têm mais leveza, mas não são frívolas, não são pessoas vãs, não são pessoas que estão fugindo da realidade. Não, elas estão na realidade. Mas a realidade não precisa ser sempre essa sofrência que a gente aprendeu que a realidade é. Então, eu vou revisar os resultados porque eu acho que vale sempre a pena. Âncora respiração, o que que eles descobriram? Circuitos cerebrais de apego e de aversão são menores, ficam menos. Pensa a Estrada Velha de Santos versus a Nova Imigrantes, tá? Então, a Estrada Velha de Santos já teve o seu papel, já teve sua função, mas hoje ela virou um caminho a pé para você fazer. Você olha, eu fiz esse caminho a pé, né, numa trilha e eu falei, nossa, como é que pode, né? Como é que podia passar carro aqui? Porque as curvas são super fechadas, a descida é íngreme, a pista é estreita. E hoje há 9 imigrantes, né? Em pouquíssimo tempo, em 20 minutos, você está lá no litoral, né? Saindo de São Bernardo. Então, é uma coisa que é isso. Quando você pratica no seu cérebro, você está criando uma rua, depois você cria uma avenida, depois essa avenida vira uma rodovia. Então, quanto mais prática, esses circuitos cerebrais de apego e de aversão vão ficando mais Estrada Velha de Santos, vão ficando menores, vão ficando em desuso, né? E a gente tem com isso uma gratificação, então uma capacidade da gente ficar bem, com menos apego. Não preciso que tudo é meu, é meu, é meu, aquele apego todo. Tem uma redução de respostas ansiosas e de sequestro amigdalar. Por quê? Porque o caminho da circuitaria que alimenta a amígdala vai ficando menor e vai se criando um outro que vai para o córtex pré-frontal. Então você tem menor reatividade ao estresse e à dor. Eles têm lá os experimentos com dor que são muito interessantes, vão colocando, mas não é uma dor assim muito grande não, né? Eles vão colocando coisas, estímulos dolorosos e eles contabilizam o tempo de reação do grupo de meditadores e de um grupo padrão que não meditou. E também tem uma recuperação maior ao estresse e à dor. Então, você passa por um estresse, aí você respira e tal, e assim você consegue voltar para um nível basal mais rápido do que sem a meditação. E a metaconsciência, que é a capacidade de acompanhar a qualidade da própria consciência. Então, por exemplo, quando eu digo que eu às vezes consigo entender e vivenciar que a minha mente não sou eu. O que a minha mente está produzindo não sou eu. O meu eu está além da minha mente. Eu sou maior do que a minha mente produz. Então, isso é metaconsciência. É como se a gente estivesse conscientes do filme que está passando na nossa mente. Bom, como eu falei, né? Quanto tempo de prática? Quanto tempo de prática para eu começar a ter resultados e tal? Porque, lógico, né? A gente se motiva e tal, mas assim, sendo realistas, a gente não nasceu num contexto budista que já medita desde criança e tal, então eu vou ter que esperar quantos anos, quantas décadas para conseguir ter resultado? O que eles falam é que não,
que você realmente começa a ter resultados a partir de 3 meses. 3 meses é um tempo padrão que os pesquisadores dão para um início de mudança de padrão cerebral. É o início da construção daquela avenida que eu falei, né? Que começa com uma alameda, vai para uma rua, depois vira uma avenida e aí uma rodovia. Então, 3 meses praticando todos os dias, não é 3 meses uma vez por semana, tá? Praticando todos os dias, a gente consegue, a partir do terceiro mês, já a partir do quarto mês, né? Então, 3 meses cheios, a partir do quarto, a gente já consegue perceber algumas mudanças na gente. De ficar um pouco mais centrado, de ficar um pouco, de não se afobar tanto com as coisas, né? De não ficar tão atropelado, já começa a ter um pouco mais de centramento. Aí, de novo, né? É, leveza de ser é frieza, né? Então a gente tem cenas muito tristes, né? Muito lamentáveis durante nossa vida aqui em São Paulo, no mundo, né? São coisas que e isso me inclui todos nós, porque até como mecanismo de sobrevivência, a gente acaba virando pessoas mais frias, porque tem situações que não dependem, né, de nós. Então, e a gente, na frieza, a gente vai ficando menos ainda ativo, fica mais impotente. Então, a gente vai falar agora da bondade amorosa, fazer a revisãozinha da bondade amorosa, tá? Então, meditação compassiva é o nome desse tipo de prática que vai estimular a nossa amorosidade, nossa bondade, nossa compaixão. Lembrando que bondade amorosa, só o nome já acalma, vocês não acham? Bondade amorosa é benevolência e boa vontade incondicionais, desejar que outras pessoas sejam felizes. Estar em atitude de bondade amorosa significa desposar a virtude da compaixão, o desejo de que as pessoas encontrem alívio do sofrimento. Cecília, aqui ó, compaixão, desejo de que as pessoas encontrem alívio do sofrimento, desejar que outras pessoas sejam felizes, estar com o outro no amor, mesmo que o outro esteja na dor. Amor pelo outro e por si mesmo. E aí eu acho que essa parte que é um pouco mais. Eu fiquei com a impressão de que foi um pouco mais complexa para entender. É porque no livro eles separam a empatia em 3 tipos, tá bom? Empatia cognitiva. Eu sei o que o outro pensa, eu tenho já uma capacidade de entender o que o outro está pensando, né? Como ele pensa, como ele raciocina. Eu posso nem me conectar muito emocionalmente, mas eu já sei. Aí a gente dá um pulo para a empatia emocional. Ah, eu sei exatamente como você se sente. Olha aqui a figura, né? Um tá flechado, o outro também sente a mesma flecha. E isso é o circuito da dor que nós estávamos falando. E aí a gente tem o terceiro tipo do grupo, né, das empatias que podemos considerar um upgrade da empatia emocional, que é a consideração empática, né? A, a, é o cerne da compaixão. Então, eu aceito o que está acontecendo sem dar as costas numa atitude de amor. Né? Eu gostei dessa imagem, eu sei que devem ser atores, mas o menino não está sofrendo. Vocês estão vendo aqui a imagem dele? Ele está apoiando. Esse aqui está sofrendo, mas ele não está sofrendo. Não estou dizendo que é proibido a gente sofrer pelo outro. Não, que às vezes a gente vai sofrer mesmo, e a gente vai chorar mesmo, e isso até vai nos aproximar emocionalmente, e a gente pode chorar junto, e aí ficar bem juntos. Mas o dia a dia da empatia tem esse desafio, né, da dor. E pensem que quando a gente sente muita dor, a gente tem a tendência de se defender. E, de qualquer maneira, a compaixão, ela
ela é um sentimento que, ela é um sentimento, assim, né, um estado de compaixão, ele é, digamos assim, ele nos preenche mais, né, porque é o próprio amor, né, que começa a se expandir. Então, retomando, eles dizem lá que a empatia ativa circuitos de dor e aflição, como a Cecília muito bem lembrou, que tem relação com a ínsula, que é uma outra parte do cérebro. A aflição empática pode levar à exaustão emocional e a exaustão emocional levar à frieza, tá? Enquanto que a compaixão, a preocupação empática, ativa circuitos de cordialidade, de amor e de afiliação. Capacidade de amar, de preocupar-se eternamente com o outro. Sabe um exemplo que eu acho que pode ser fácil de entender? É, Deixa eu vou abrir um pouquinho a janela aqui. Quando tem uma tragédia num lugar do mundo, aqui no Brasil, as enchentes no sul, por exemplo, e aí um monte de gente se mobiliza para levar doações, mantimentos e tudo, eu acho que as pessoas entram num estado de compaixão. As pessoas, por exemplo, lá na tragédia do Sul, tinha lugares, assim, galpões que os empresários cederam, as pessoas da comunidade ocuparam ali com as doações e foram vários voluntários que nem eram de uma organização em si, eles se inscreveram e estavam lá triando as doações, ensacando, encaixotando. Então, eu acho que ali, apesar da tragédia, ao as pessoas botarem em prática a caridade, eu acho que elas ativaram circuitos de cordialidade, amor e afiliação. E elas saem do sofrimento. É interessante, né? Porque na hora que a pessoa está praticando a caridade, que a caridade é o amor prático, digamos assim, elas estão elas estão num gesto de compaixão. E eu acho que elas estão num estado de compaixão. Eu tenho essa impressão. Porque você vê os voluntários trabalhando com alegria, você vê sorriso no rosto, você vê leveza, você vê amizade, né? Então, eu acho que assim talvez fique mais fácil da gente entender. Aí você assiste essa mesma notícia da tragédia do Sul, você assiste pelo Jornal Nacional, você vai ter uma aflição empática. Você fala, ai, que dor, coitado, coitado desse agricultor, coitada dessa pessoa que perdeu todo o comércio, coitado de não sei o quê. Então, ali você fica numa empatia, mas você está assistindo pelo jornal e você está impassivo, você tá impotente, você está ali somente você com a sua dor. A tendência vai ser que você vai se defender, você se anestesie daquilo, você muda de canal, você vai ver celular, ou você simplesmente já não se relaciona mais emocionalmente com essa tragédia. Você acha, Sheila, que fica claro esse exemplo? Yara, eu achei perfeito o exemplo, porque realmente você só assistir aquilo provoca uma aflição empática, né? Você está imobilizado diante do fato. Mas os outros não, eles estão lá atuando e isso traz felicidade dentro de uma tragédia. Dá para Exato. entender muito bem. Sabe que tem vocês já, acho que devem ter tido aula da água, né, do Emoto, do Uhum. Masaru Emoto, e uma das experiências que ele fez foi com a água do rio, do lugar que teve o tsunami, não é? Uhum. Do rio, do mar, não sei. E Foi água da as, torneira, foi água da torneira. então foi a água da torneira do É. lugar que teve uma tragédia lá no Japão, que foi uma tragédia natural. E a surpresa foi que não as moléculas de água não estavam registrando dor, desespero, agonia, elas estavam registrando solidariedade, fraternidade, né, amizade, amor. Na realidade, no primeiro momento, estava totalmente desarticulado.
Aí passou, não lembro quantos dias, quando ele fez de novo, porque primeiro veio muita dor, em seguida que veio a solidariedade. Então, quando veio essa solidariedade, todo esse trabalho, a água mudou totalmente de formato. Os En- cristais, né? Os cristais. Isso. Então, eu acho que é isso, é disso que eles estão falando, é disso que eles estão falando, né? Que como Uhum. o amor, a compaixão, então os derivados do amor, a caridade, a compaixão, a amizade, a filiação, a ternura, são os filhos do amor, né? O amor maior, né? Não o amor, paixão, apego, esse amor maior. Então ele ativa esses circuitos que nos fazem bem, são circuitos de prazer dentro de nós, não o prazer da- animalesco, né? O prazer é, das paixões, esse prazer mais de ordem mais sublime. Então eles iluminam a gente, né? E por isso que no livro eles falam bastante da compaixão, da atitude e a ação. Então, eles mencionam, né, que personificar a compaixão significa agir. Durante a prática da compaixão, a amígdala, vocês lembram que a amígdala era aquela estressada, né, do cérebro, a sirene, né, quando começa uma ameaça, é a amígdala que aciona toda a galera para reagir. Mas é uma coisa interessante, porque a amígdala cresce em volume na prática da compaixão. E eu acho que eles não têm ainda uma explicação para isso, porque é um pouco paradoxal. Porque a amígdala, na respiração, ela diminui, mas na compaixão ela aumenta. O que eles estão achando, que eu vi em outros textos depois, é que talvez a amígdala direita não tenha a mesma função que a amígdala esquerda, tá? Mas a ínsula, que é uma parte bem importante, né, que se conecta com os órgãos viscerais, provavelmente fica estimulada, preparando o corpo para agir. Eu acho que eles não têm ainda uma boa explicação, mas o certo é que uma vez que o cérebro se prontifica o corpo para responder, aqueles que meditaram na compaixão ficam mais propensos a agir para ajudar. É muito interessante, porque a meditação da bondade amorosa é uma prática, mas não é uma caridade, não é uma ação, não é uma ação para o próximo. É simplesmente uma meditação que o indivíduo está fazendo ele com ele mesmo. É muito interessante que uma meditação que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com é, afiliação, não tem nada a ver com nenhuma ONG, nenhuma ação específica no outro, prontifique o cérebro a responder. Eu acho isso muito incrível, assim. Eu acho, por isso que eu penso que a gente ainda está muito longe de conhecer toda a mágica, né, do nosso corpo, toda a beleza que tem, né, e que a gente pouco explora, né, porque muitas vezes a gente vai para baixo ao invés de ir para cima, né. E aí a gente volta para o exemplo da bondade do amor que saem da teoria para a prática. Vocês lembram que eu falei do experimento dos seminaristas a caminho de uma apresentação de trabalho? Então, esses seminaristas somos nós, né? Bom, não sei vocês, mas eu acho que de mim esse experimento fala muito, porque a gente fica preso no nos nossos programas, nos cronogramas, nos compromissos e tudo mais, e que a gente quer ser melhor e melhor, mas com intelecto e não na prática. E quanto a gente se distancia do próximo, achando que a gente está se aproximando, né? Então, então eles falam, olha, o cultivo de uma
preocupação terna com o bem-estar alheio traz um benefício único e surpreendente. Os circuitos cerebrais de felicidade se energizam junto com a compaixão. Mais altruísta uma pessoa se torna após o treinamento em meditação compassiva. Então, a meditação compassiva é uma das inúmeras práticas que a gente pode ter para a gente se tornar pessoas melhores. Mas é muito interessante que seja uma prática que a gente pode fazer em casa, né? Sem custo nenhum e sem sem precisar de nenhuma grande estrutura, né? E é por isso que o praticar o bem, a caridade, não tem gente que fala que o bichinho da caridade me picou. Eu comecei fazendo um voluntariado, né? O bichinho do voluntariado me picou. Comecei praticando um voluntariado, depois comecei outro. Por quê? Porque é prazeroso. Porque o os circuitos cerebrais de felicidade se energizam junto com a compaixão. Ou seja, aquilo que eu estava falando do amor e seus derivados geram no indivíduo um estado de felicidade, um estado de bem-estar totalmente diferente do que talvez ele tenha conhecido até então. E isso, lembra que o cérebro, ele aprende ou pela dor ou pelo prazer? Então, quando você tem um resultado positivo com alguma coisa, a sua tendência é querer mais daquilo. Não precisa ser só chocolate. Você pode querer mais dessa felicidade, desse bem-estar, desse prazer de servir, desse prazer do amor com A maiúsculo. Então, é muito interessante que nossa humilde meditação da bondade amorosa possa contribuir para essa sinergia toda. E aqui a frase do Martin Luther King, né, que então eles chegam a especular se nós temos alguma prontidão biológica para amar. Eu acredito que sim, porque eles falam que só com 8 horas de prática da bondade amorosa, eles já detectaram no aparelho uma mudança no padrão cerebral da pessoa. Então, aqueles circuitos de aflição empática ficam menores, a ativação de circuitos diferentes, como os de amor parental. E aí você vê quando a pessoa é centrada, quando não é, né? Porque acontece uma dessas tragédias que toda hora acontece. A pessoa que tem um cérebro que tem menos aflição empática e mais circuitos de amor, circuitos de felicidade e tal, ela se mobiliza para fazer alguma coisa, mas ela não fica aquele estresse coletivo e aquele coro coletivo com a tragédia, com não sei o que lá, e é capturado, chega até um sequestro amidalar de medo, de horror, né? Vamos pensar não só, né, mas a pandemia, por exemplo, né? Então, assim, as respostas que cada pessoa é capaz de dar, mas nós podemos treinar também respostas melhores, né? Nós não precisamos ficar acomodados. Eu não, tenho certeza que nenhum de vocês aqui está acomodado, porque senão vocês não estariam aqui numa sexta-noite querendo meditar, aprendendo formas de meditar, e nem os que vão assistir a aula depois, porque também precisa de disciplina, né, para pegar e assistir a aula depois. Então, eu acho que sempre é bastante recompensado o esforço para isso, né? Nosso cérebro responde, gente, mais rápido e melhor do que a gente imagina. Então é isso que eu tinha para complementar. Eu trouxe aqui que faltou, olha, Assinaturas Corporais Emocionais está nesse livro que é do Peter Levine, Trauma e Memória, mas está aqui disponível nesses links aqui. Então, eles fizeram a medida, né? Ó o amor como ilumina o corpo, olha como a gente se sente super aquecido. Só que a cor aqui é sempre a mesma, mas é óbvio que, olha aqui o amor, olha a alegria,
Olha a alegria, ilumina. Aqui vai da cabeça aos pés a alegria. A raiva, mas é diferente, ó. A raiva, tá vendo, ó, onde sobe o calor, aqui nas mãos, que é para reagir, né, para dar um punch aqui nas medo, repulsa. Olha a depressão, não tem vitalidade, desprezo, inveja, olha. A inveja se tá vermelho aqui em cima, é preto no resto. É muito interessante, né? Então, eu agradeço novamente estar aqui com vocês. E espero que estejam mais estimulados para meditar, né? Isso que é muito importante, porque é a atitude nossa, criar novos caminhos cerebrais, né? A mudança, ficarmos mais inteligentes. Olha, a Cecília até colocou os coraçõezinhos ali. Eu queria saber se vocês têm meditado, gente. Lembrem-se, é diário isso, tá? E ninguém pode dizer não tenho tempo. Não existe isso. Afinal de contas, a gente até aprendeu a meditar caminhando, né? Se eu vou da minha casa até o metrô, eu posso meditar nesse tempo todo, caminhando, né? Eu posso meditar lavando louça, estando totalmente presente, né? Então, existem muitas formas, por isso que a gente tem feito tantas formas de meditação, porque para que isso se torne um hábito, é, e realmente vai mudando tudo. Nós vamos fazer também, nós vamos ter uma outra que a gente vai fazer a meditação da gratidão, que também é fantástica, tá? São tantas as possibilidades e você pode criar também sua meditação, porque ela precisa ser positiva, ela precisa ser uma âncora que você está seguindo, tá? Vocês têm, inclusive, a semana passada nós vimos a meditação com o mantra, né? Om Namah Shivaya. Nós vamos fazer uma meditação bem rapidinha, porque nós fizemos, lembra? Om Namah Shivaya, né? Fizemos essa, 15 minutos ficamos. Tem uma outra que eu gosto muito, que é a música é a mesma, só que a gente fala o seguinte: Jesus, meu mestre, ensina-me a amar. E vai repetindo: Jesus, meu mestre, ensina-me a amar, que tem tudo a ver com a meditação da bondade amorosa, tá? É, vamos tentar fazer um pouquinho? Uhum. Vai ser curtinha, e depois, quando a gente encerrar, continua, tá? Vai tomar seu banho cantando, né? E vocês vão ver que o efeito é muito bom, tá? Não se esqueçam que o soltar o ar é que relaxa. E quando você canta, você tem que soltar o ar para cantar. Então, isso vai ajudar bastante. E quando a gente terminar, nós vamos fazer por 3 minutinhos só, tá bom? Então, vamos lá? Jesus, meu mestre, ensina-me a amar. Jesus,
meu mestre, ensina-me a amar. Jesus, meu mestre, ensina-me a amar. Jesus, meu mestre, ensina-me a amar. Jesus, meu mestre, ensina-me a amar. Jesus, meu mestre, ensina-me a amar. Jesus, meu mestre, ensina-me a amar. Jesus, meu mestre, ensina-me a amar. Muito bem, vamos continuar sim, porque é muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos bem pouquinho. Gostou, Yara? Essa você não conhecia, né? Não, a gente fez na yoga. Ah, fizemos, né? É, a gente fez. E a gente já, eu não sei vocês, mas eu já sinto aqui a energia, já dá uma calma, né? O cantar, as palavras, né? É isso aí. Muito legal, Muito gente. obrigada, Obrigada. Yara. Obrigada mesmo. Obrigada. Muito Boa obrigada noite, a todos. gente. Boa noite.